Olá, amigos e irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. E mais uma vez aqui estamos para continuarmos estudando a Palavra de Deus, agradecendo a Ele esta oportunidade que Ele nos dá e também a você que acompanha os comentários da Palavra de Deus através dos estudos que estamos fazendo. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, nós queremos te agradecer por esta oportunidade que nos é dada para estudarmos a Tua Palavra. Neste momento, ó Deus, pedimos-te que o Teu Espírito Santo nos dê iluminação, compreensão e que nós possamos praticar as verdades que vamos aprendendo em Tua Palavra. Pedimos as bênçãos para cada um dos nossos amigos e irmãos, onde quer que se encontrem, que sejam fortalecidos por Ti e que encontrem em Ti a solução dos seus problemas, em nome de Jesus. Amém. Ontem nós falamos aqui um pouco sobre Romanos capítulo 7, versos 15 a 25, onde o apóstolo Paulo vem falando da luta que todos nós cristãos travamos entre o bem e o mal. Aqueles que não são cristãos, eles não têm esta luta dentro de si. Por quê? Porque eles já vivem praticando a iniquidade, praticando o pecado, já vivem sem Deus. Eles creem que Deus existe, mas não vivem praticando os ensinamentos que Deus requer. Então, essas pessoas não têm essa luta que nós temos. E o apóstolo Paulo, no capítulo 7, versos 15 a 25, ele diz então que desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Somente Jesus, amigos, pode nos livrar do corpo dessa morte. Nós, em Jesus, quando nós nos entregamos a Ele de todo o nosso coração, quando nós procuramos andar em Espírito, seguindo a orientação que o Espírito Santo vai nos dando na sua palavra, para estes não há condenação. Aquelas pessoas que aceitam a Jesus, mas que continuam vivendo a mesma vida que viviam antes, eles não podem estar andando em espírito. Por quê? Porque estão andando segundo a carne, segundo os seus desejos, os seus próprios interesses. O pecado, amigos e irmãos, ele é real. O pecado está em toda parte, em todos os lugares, e o pecado, ele nos assedia. O pecado quer fazer com que nós nos afastemos de Deus, com que nós não tenhamos comunhão com Deus. Mas eu quero dizer a cada um de vocês que pela fé em Jesus, aqueles que creem não são mais condenados pela lei. Na verdade, eles obedecem à lei, por isso que não são condenados pela lei. Portanto, andam no Espírito e não segundo a carne, como nós vimos ontem, Romanos 7, verso 25. Hoje nós queremos comentar com vocês a primeira parte do capítulo 7 de Romanos, que é o capítulo 7, versos 1 a 14. São muitos versos, o tempo não permite ler todos estes versos, mas eu vou ler aqui alguns versos para que nós possamos entender o que o apóstolo Paulo vem dizendo. Ele começa falando aqui a respeito de um homem e uma mulher que são casados. Eles estão então ligados pela lei, não é? Casaram, são marido e mulher, e quando então um dos cônjuges morre, o outro fica desobrigado e ele pode se casar novamente. E o apóstolo Paulo então ele vem dizendo aqui que aquela pessoa que aceita Jesus, ele morre para o pecado e agora passa a viver em novidade de vida. Então, quando nós conhecemos a Jesus, nós que estávamos antes ligados ao pecado, nós agora somos desligados do pecado e passamos a viver esta vida com Jesus. Porque ele diz aqui no verso 5, Romanos 7, 5, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Então, quando estava em pecado, quando não conhecia ainda a Jesus, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Ele vem então dizendo que a pessoa que aceitou a Jesus,
está liberto da lei do pecado. Tá? Quando ele diz aqui, agora porém libertados da lei, quer dizer, a lei do pecado estava sobre a pessoa. Porque a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. A lei condena, a lei não salva. Então a pessoa libertados da morte, da condenação da lei, está agora livre para servir em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Ele continua, o apóstolo Paulo escrevendo, Romanos 7, verso 7, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Então, por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Nós encontramos aqui, amigos e irmãos, capítulo 7, versos 1 a 14, dois pontos cruciais no ensinamento de Paulo. O primeiro ponto é que a lei, ela não é o problema. A lei, diz aqui, capítulo 7, verso 12, ela é santa, ela é justa e ela é boa. O problema é o pecado que leva à morte. A lei, ela só aponta o pecado. O problema não é a lei. O outro ponto que nós encontramos é que a lei, ela não tem poder para nos salvar do pecado e nem da morte. A lei, ela somente condena. A lei, ela aponta o pecado. E quem nos salva é Jesus. Mas nós, cristãos, obedecemos por amor ao que Deus fez por cada um de nós, em reconhecimento de que Ele é o Deus e Ele quer o nosso melhor. A lei, ela aponta então o problema, né, o pecado e a morte. No máximo, o que a lei pode fazer é tornar o pecado ainda mais aparente, mas a lei não pode oferecer nada para resolver a questão do pecado. Somente quando nós fazemos uma leitura superficial deste capítulo 7 de Romanos, se não for uma leitura aprofundada, pesquisada, quando a leitura ela é superficial, então as pessoas que fazem essa leitura superficial podem usar este capítulo 7 como um argumento de que a lei ou os 10 mandamentos foram anulados, ignorando então outros textos na palavra de Deus que mostram que a lei ela ainda é válida hoje. Deus, ele é eterno, a sua lei ela é eterna e Deus é imutável, a lei de Deus também é imutável. E o apóstolo Paulo, então, ele vem aqui nos mostrando que a lei ela é boa, o mandamento é santo, justo e bom. A lei, ela não pode salvar ninguém. A lei, ela só aponta o pecado. O problema, então, não é a lei. O problema é o pecado que habita em nós. Vejamos, então, Romanos 7, verso 13, olha o que o apóstolo Paulo diz. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. O apóstolo Paulo, então, vem dizendo claramente que a lei, ela é boa, e sem ela nós não saberíamos o que é o pecado. A lei, nós temos que ter em mente que ela não produz morte. O que produz a morte, que gera morte, é o pecado. A lei, ela mostra o quanto o pecado é mortal. A lei, na medida em que aponta o pecado, ela é boa, porém, ela simplesmente não tem resposta para o pecado. Somente o Evangelho tem a resposta. E o argumento que o apóstolo Paulo usa é que, como cristãos, nós somos salvos em Cristo e nós precisamos servir em novidade de espírito. Nós queremos continuar agradecendo a você que continua estudando conosco a palavra de Deus. Nós
precisamos fazer com muita oração e humildade para nós irmos obtendo conhecimento da palavra de Deus. Voltaremos amanhã dando sequência a este estudo, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.